Vamos lá então, pessoal, para a parte prática da segunda aula. Bom, estamos com o overleaf aberto, então a nossa estrutura inicial começa com o document class, né? Aqui o document class ele segue o padrão ABNT Text2, né? Que é o padrão mais atual aí do LaTeX e o overleaf configurado para as regras da ABNT. E você pode customizar algumas configurações da ABNT, né? Então ele vai aplicar espaçamento, vai aplicar entrelinhas, o espaçamento para o rodapé, o espaçamento para a parte superior e inferior da página, né, cabeceira e rodapé, vai também subdividir para vocês organizar onde que é, por exemplo, a label de uma imagem, que é abaixo, alinhado ao centro, enfim, né? Isso já vem padrão, que é as normas da BNT, e aqui você pode customizar algumas coisas, né? Como aqui o tamanho da fonte, 12, daqui a pouco a instituição quer usar um pouquinho diferente, né? Os capítulos e seções aqui que vão ser em maiúsculo, então tem algumas configurações aqui, mas por padrão vocês não mexem só se a instituição, né? O alinhamento de equações aqui, por exemplo, que ficam alinhadas à esquerda, aqui é o tipo que é um tipo A4, né? Se você quisesse que tivesse alguns artigos tem duas colunas, né? Esse aqui não tem, é só uma coluna, era só tirar esse percent é um comentário, então tu só tiraria o comentário aqui, a tua aplicação viraria em duas colunas, né? O teu texto, enfim. Então aqui a classe do documento, né? Aí aqui são algumas configurações de um pacote específico para estilo em relação a bibliografias, né, em si. Então aqui ele não vai usar o estilo numérico. Se você habilitar aqui, ele pode usar o estilo numérico, né? Por exemplo, o nome ele é autor e ano configurado, né? Então aqui está habilitado para autor e ano. Outros padrões, se você passar esse comando aqui, ele coloca lá, em vez de autoriano, ele coloca para citações indiretas 1, 2, 3, e aí lá embaixo nas referências está enumerado, né? Mas enfim, esse é o padrão autoriano que a gente vai usar, e não vai ter link, se tiver alguma referência com link, o false aqui significa que não vai ter link nas referências, né? O link não vai ficar linkado lá embaixo, né? Não vai ser possível clicar na referência e abrir uma página, por exemplo, né? Não vai fazer o link. Mas se colocar para true, isso faz o link, né? Isso é opcional, se a pessoa quiser mexer. Aqui adiciona as referências, aquele arquivo .bib, que a gente vai aprender a mexer depois. E começa aqui com o título do artigo, né? Então, o título do artigo, ele está já formatado. Então, se a gente olhar aqui o nosso PDF, né? Só foi colocado aquele segundo comentário, que normalmente é em duas linhas, mas vocês podem fazer em uma linha só. É que depende do tamanho do teu título, né? Então imagina que o meu fosse redes neurais, né? Então eu posso dentro desse abre e fecha chaves, veja que ele já marca aqui, né? Onde começa, onde termina, quando você clica. E aí eu vou pegar o título aqui. O que tem depois aqui eu posso apagar tudo. Então vai ficar só abre e fecha chaves. Eu colocar o título do meu trabalho aqui: redes neurais artificiais. Pronto, né? Vou lá pro meu PDF, né? Recompilo, por exemplo. E tá aqui o novo título do meu artigo, né? Redes neurais artificiais. Se você tivesse algo a mais, poderia incluir, né? Focado na solução X. Né? Vou voltar lá para o PDF. Ó, focado na solução X, em duas linhas. Né? Vocês viram como é que eu fiz a segunda linha? É só colocar dentro desse título, é só colocar duas barrinhas assim, né?
que aí você tem, é como se fosse um enter equivale. Você vê que em tabela é usado isso também, né? Então, quando você quer dar um enter entre uma linha ou outra e está escrito na mesma, e está escrito no mesmo escopo aqui de linha, ah, você pode dar esse comando e dizer, ó, eu quero que a partir daqui você quebre uma linha, dê um enter, né? Então, basicamente foi assim que eu fiz para poder quebrar a linha. Em tabela, como eu disse, é muito usado, tá? Se tiver título em outro idioma, é só tirar o comentário, é só tirar o comentário aqui que se tem, né? Você, para tirar o comentário, você só apaga aqui os percentuais, e aí aqui você substitui, né? Tem um outro comando aqui que é o next line, também pode ser usado em vez do barra barra, mas é opcional, né? Eu prefiro usar barra barra, é outro comando possível para quebrar a linha, né? Enfim, para ficar mais intuitivo, né? E aí, obviamente, eu teria que comentar esse título aqui, né? Colocar um percentual. O comentário significa que esse código que está depois do percent, ou aqui vários percentes, né? É só para entender o que significa aquela linha, ele não vai ser considerado no programa, não vai ser considerado para compilar. Se eu quiser comentar várias linhas, eu seleciono aqui todas, né? E aí no meu teclado aqui eu faço Ctrl, a tecla Ctrl e a tecla de divisão, a barrinha de divisão. Aí ele comenta o bloquinho assim, selecionando mais rápido, né? Aí depois vem a parte dos autores, né? Que você vai colocar aqui o nome do aluno e o nome do orientador. Esse ABNText aqui, que é o padrão desse template, ele te obriga a ter duas pessoas, né? Então, para artigo. Então, no padrão ABNT tem que ter dois autores. Se você tentar comentar um dos autores, vai dar erro na geração do arquivo. Então, é obrigado a ter dois autores, né? Na prática, só vão substituir aqui, né? Eu vou colocar aqui meu nome. Não apaga, ó, o último item aqui, que é de concatenação. O percent depois é de concatenação, tá? Então ele vai Jackson Luiz Mata vai concatenar com esse outro comando. Esse outro comando vai concatenar com esse. Aí veja que no final esse outro o concatenar significa que um comando vai se juntar ao outro em uma. Eles estão escritos em diversas linhas, mas vai ser unido em uma linha só. Então, assim, o percent é diferente do barra barra aqui, né? Barra barra é para dar o enter e o percent é para concatenar. Então, se a gente ver lá no PDF, ó, isso aqui aparece lá no rodapé e aqui na inscrição, ó. Nome do aluno, vou recompilar aqui para vocês verem. Vai aparecer aqui Jackson Luiz Mate com uma estrelinha, né? Que significa que lá no. Opa, dei 2 cliques e ele volta aqui para. Lá no rodapé vai ter já. Deixa eu dar um zoom aqui. Já vai ter lá as minhas informações, né? O estrelinha sou eu, o cruzinha é o orientador. Então aqui eu vou colocar as minhas informações e aqui já faz o link para o meu e-mail, né? Então eu vou voltar aqui, vou preencher lá. Deixa eu voltar aqui para preencher, né? Estava aqui no autor, grau de formação, instituição aqui, por exemplo, o Noesc, cidade, Chapecó. Aí e-mail, vou colocar o meu e-mail. Isso é a mesma coisa para o orientador, só o e-mail aqui, mate@unoes.edu.br. Beleza, vou voltar lá para o PDF, toda vez eu tenho que dar um recompilar. Vou ver que agora vai aparecer aqui no rodapé as minhas informações, né? Aqui, ó, grau de, Unoesc, Chapecó, Jackson, faltou preencher ali o grau de formação, né? Aqui, sei lá, se você fosse colocar especialista, né? Agora sim, agora está completo. Decidi colocar o grau de formação. Então, especialista, no ESC, Chapecó é meu e-mail, né? Aqui se eu já fica clicável, então os caras clicar já abre o e-mail, né? Então ele concatenou, né? Concatenou todo aquele texto lá. E aqueles tem dois comandos ali que é antes da palavra especialista e o comando antes do e-mail que é para fazer só aquele desenho, né? Então, esse comando thanks aqui, ele monta aquele desenho, e esse comando sep aqui ele monta o desenho da cartinha lá, né?
monta aquele desenho da cartinha aqui na tela, tá? Alguns padrões assim, só para... Mas se quiser tirar o CEP, não quiser usar aquela cartinha, não quiser usar outra, é só apagar o comandinho aqui, o /CEP. E você preenche o teu orientador aqui também. Ok? Então, se você quiser colocar mais informações aqui, Chapecó, ponto e vírgula, mais alguma informação aqui do professor que fica no rodapé, né? Sei lá, xxxx, né? Eu posso colocar separando por ponto e vírgula ali. E dá para ir alocando, né? Aqui, ó. Chapecó, xxx, dá para ir colocando várias informações ali dentro, né? Ok? Mas a princípio essas são as obrigatórias aí, são as principais, tá bem? E aqui preenche o segundo autor. Se você quiser um terceiro, um quarto, né, quinto autor ou mais, você só vai duplicando esses comandos, né? Aí você descomenta aqui, por exemplo, esse aqui, se eu selecionar tudo e der um Ctrl barra, ele descomenta, ó, terceiro autor. Então vai ter mais um autorzinho lá, e ele vai aparecer aqui embaixo também os dados do autor e o terceiro autor, ó, vai aparecer aqui nome do autor, terceiro autor, ele vai agrupando ali em cima os autores e aqui embaixo ele vai criando aqui um terceiro autor, né? Tá bem? Caso não, né, deixa comentado aqui, eu seleciono tudo, dou um Ctrl barra aqui e pronto, tá? Isso, demais aqui, adiante isso aqui dá também, que vocês não mexem, né? E aí começa aqui a página de título, né? Então aqui dentro do comando begin e end ambiente de resumo, você vai escrever o teu resumo aqui em português, né? E você tem aqui o comando palavra-chave, que dentro desse comando palavra-chave aqui você vai escrever as tuas palavras-chave, no mínimo 3 e no máximo 5 aqui, né? Se você quisesse em inglês, né? Você pode descomentar aqui, begin, aí usa esse comando other language e comenta que você quer usar em inglês. E aí você escreve aqui teu texto e tuas palavras em inglês também, tá? E aqui tem as orientações também de como escrever, que isso veio do padrão TCC aqui da UNOESC, né? Essas orientações aqui de como escrever o resumo, tá bem? Então, basicamente, vocês vão fazer aqui, e se tivesse padrão em inglês, era só tirar os comentários aqui, né? E aí escrever, substituir o texto que está em português pro inglês, e aí aqui esse ambiente resumo aqui, você comenta, né? Então agora eu vou ter um texto em inglês lá, não mais em português. Mas no meu caso aqui não quero, descomentei, comentei. Então 2 blocos aqui, né? Então tem que estar dentro desse ambiente resumo em si. E aqui tem uma coisa a mais que é ali em cima, que é para definir a linguagem, né? Porque o padrão aqui está em português, né? Então se a gente olhar lá no começo do documento, né? Esse aqui é só um comando para dizer que ele pode usar multi de linguagens, mas a linguagem principal é o português, que ele vai considerar aqui para a tua escrita, né? Então veja que aqui quando a gente escreveu na ferramenta, ele não marcou em vermelhinho. Então se você escrever uma palavra errada aqui, né? Se você escrever alguma coisa errada, ele vai anotando e vai marcando em vermelhinho assim embaixo também, tá? Bom, e aqui termina a página de título, né? A página de título, veja que sempre tem um begin e um end onde termina, né? Que essa página de título se refere à inscrição aqui da página inicial aqui, né? A página de título é as palavras-chave, o resumo aqui, esse contexto aqui, né? Depois disso, aqui você não se preocupa, você dá esse textual aqui é só para conseguir escrever lá no rodapé. Você começa a criar a primeira seção, seção introdução, né? Então tá aqui, ó, seção 1, introdução. Então a seção introdução, onde começa o teu PDF, né? Você começa a escrever a introdução por aí. Você dá dentro do comando /section, né? E aí aqui você pode colocar um comando ao lado, que é o comando label, só para ele criar
um índice aqui, depois você poderia referenciar, criar, veja na introdução, e a pessoa pode criar um hiperlink a partir disso, né? Dá para fazer. Então aqui tem algumas definições da introdução, né? Como eu disse, vindo da própria UNOASC, né? E aqui eu criei uma outra seção, uma outra section, revisão bibliográfica, né? Que é como a gente tem aqui, né? Seção introdução, vejo que ele já enumera, já deixa em maiúsculo e negrito. E revisão bibliográfica, que já criou a segunda seção, né? Enfim, e aí foi deixado algumas dicas ali para uso de fontes secundárias, né? Em si, são dicas aqui de como construir o referencial teórico aqui da UNOESC, né? Então, daí vocês podem ler como construir. Aqui fala das citações, já tem alguns padrões de citações, né? Que foi incluso, e aí esses padrões de citações depois a gente gerar, né? Aqui tá, o padrão de citação foi colocado aqui manual, né? Mas lá embaixo eu mostro a citação que você vai dar um /cite para incluir um desses padrões aqui, tá bem? Veja só, depois a gente tem então aqui, aqui foi criada uma lista, mas se eu quiser criar uma nova página eu posso usar o comando new page aqui, né? Então, eu poderia muito bem aqui em revisão bibliográfica ou introdução, que está coladinho, né? Poderia, se eu quisesse começar numa próxima página, em vez de estar junto com o resumo, né? Era só dar o comando new page, aqui, né? Barra new page, veja que ele já vai buscando os comandos parecidos, né? Quando eu digitei N, já buscou todos os comandos que começam com N, então facilita a interface aqui do Overleaf. Se for o LaTeX, você tem que usar um editor aí interessante para isso, né? Se eu der um recompile aqui, um recompilar, ele já vai me jogar lá para a segunda página, a introdução, né? Às vezes o Overleaf ó, tá aqui, ó, primeira página, deixa eu diminuir o zoom aqui. Primeira página o resumo, né? Segunda página começa com introdução, entendeu? Então posso trabalhar nesse sentido, né? Aí revisão bibliográfica é uma seção. Aí depois dessa seção, olha só, eu não criei uma nova seção, eu disse, ó, eu vou criar uma subseção. Então tinha uma section, agora uma subsection, e aqui dentro eu coloco o nome da subseção, né? Se a gente olhar aqui, ó, referencial é o 2. Ó, aqui eu tenho um new page, ó, porque quebrou aqui, ó. Tem um new page ali. Aqui, ó, algumas dicas, né? Aí eu tinha um new page. Deixa eu apagar esse aqui para não ficar ruim, né? Mas aí, ó, subseção. Ele já criou 2.1. Veja que depois tem a 3. Por quê? Depois da subseção eu não vou para a subseção de novo para criar um 2.2. Ó, subseção, criou 2.1. E na sequência eu tenho uma seção. Então criou a 3, não a 2.2. Se você criasse uma subseção, ele já criaria a 2.1 e assim por diante, ou subseção, né? Enfim, essa organização. Se eu quisesse criar uma outra subseção aqui, vamos criar uma outra antes de citações, só para subsection, ele já puxou o comando, já formatou, dou um enter para completar, aí eu coloco aqui teste de seção, teste de nova subseção. E veja que aqui ele já vai criando os links para nós, né? Então vamos vir aqui, dar um recompilar, vai tirar aquele espaçamento aqui, né, que eu tirei o new page. E vai criar uma subseção, revisão bibliográfica, vai ter 2.1 e 2.2, né? Vai ter a seção citações e uma antes, ó. Ó, 2, ó, eu tirei aquele new page aqui. Ó, 2.1, teste de subseção, 2.2, citações e referência. Claro, não tem nenhum escrito dentro daquele teste de subseção, né? Não coloquei nenhum texto aqui, né? Nenhum texto qualquer aqui, né? Poderia ter colocado texto qualquer aqui da subseção, enfim, e dar continuidade, né? Mas vejam que criou ali a 2.1 a 2.2. Enfim, aí depois eu vou pular essa parte aqui que fala das citações, aí vai continuando, né? Seção procedimento metodológico, se você quiser criar uma nova, você cria, né? Dentro da seção procedimento tem uma subseção chamada desenvolvimento de sistema computacional, aí tem uma seção conclusão,
Aí tem depois a seção, ó, tem uma seção aqui que é informações sobre o projeto, que essa aqui é para ficar no template, porque é algumas dicas para ajudar vocês, né? Aqui sobre formatação também tem algumas dicas, né? Então a estrutura é essa, seção, subseção, aqui equação, se depois eu vou falar em outro vídeo, né? E lá no finalzinho, aqui tem tabela também. Lá no finalzinho, vocês vão ver que tem aquele, antes de terminar o documento, a última coisa que você vai ter é o print bibliograph, que ele vai incluir as referências para nós. Então você deixa esse comando lá no final, e ele gera, se você tirar esse comando, ele não vai gerar as referências lá no final do arquivo, né? Então aqui tinha algumas dicas, né? E lá no final do arquivo ele tem as referências, né? Então aqui foi criado já todas as referências em si. Aí vamos para as referências, né? Como é que eu faço? Onde eu busco, né? As referências a gente busca lá no Google Scholar, no Scholar Google. Ou Google Acadêmico, é o mais fácil de achar o BibTeX. Então eu vou vir aqui pesquisar no Scholar Google, Google Acadêmico. Vamos pensar que eu quero uma referência sobre redes neurais. Vou pesquisar aqui redes neurais, vou dar um zoom aqui na tela. Vocês vão ver que aqui não tem o BibTeX. Você tem que fazer uma pequena configuração para encontrar. Se você vir em citar, até às vezes aparece, ó, BibTeX, tu consegue pegar, ó, BibTeX, ele te joga aqui para o arquivo. Mas para ficar fácil ter o link direto, você vai vir aqui no canto superior, já logado, lembra que você tem que estar logado aqui numa conta sua do Google, né? Vem aqui no canto superior esquerdo, vem configurações. E aí você tem aqui, ó, gerenciador de bibliografias. Você marca assim, ó, mostrar link para importar citações BibTeX. Deixa marcado aqui e dá um salvar. Agora olha o que apareceu aqui, ó. Apareceu esse botão aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Nem tanto, senão ele some. Apareceu esse botão aqui, import para BibTeX. Então imagina que eu quero esse livro aqui, import para o BibTeX. Ó, todos vão ter, ó. Tá vendo, ó? Import, tudo que encontrar aqui vai ter aquele import, né? Eu vou vir aqui import para BibTeX. Aí tá aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Olha só, já vem o padrão pronto aqui do livro para incluir no LaTeX. Eu vou copiar, vou selecionar, vou copiar esse cara aqui, né? Copiei. E onde é que eu incluo aqui? Esse daqui eu incluo, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Puxar um pouquinho pro ladinho aqui. Eu incluo nesse arquivo aqui que se chama noesc.bib, que é como se fosse a biblioteca de referências. Eu já tenho algumas aqui, né? Não importa a ordem que você inclui, tá? Eu posso incluir isso aqui lá no final, lá no começo, né? Vou incluir aqui no começo, que é o novo, vou clicar na linha 2, vou dar um 2 Enter aqui só para criar um espaço. E vou criar aqui, ó. Aí aqui é a label, esse primeiro item aqui é a label que a gente usa para fazer a citação, né? Então, veja que redes neurais artificiais não estão no documento. Se eu procurar aqui nas referências, não tem ainda. Mesmo que eu recompile, eu incluí-la no ponto .bib, mas não vai aparecer nada sobre redes neurais artificiais. Apesar de eu crio uma biblioteca de referências, mas ele só vai aparecer nas referências quando eu citar aquela referência no meu artigo. Então, se não citar, não aparece, ó. Ó, não vai aparecer específica, não sei o que, de telecomunicações, homepage, Chromium, né? Aqui, ó, não tem nada do livro de IA. Então, como é que eu vou fazer? Aí agora a gente vai para a parte de citações, né? Que eu comentei com vocês, que eu deixei algumas dicas aqui do comando para fazer as citações, né? Então aqui as citações implícitas, aqui são exemplos de citações implícitas, aqui citações explícitas, né? São exemplos de citações explícitas. Então vou dar 2 cliques aqui, ele já me joga lá no documento na posição correta, né? Então eu vou incluir essa nova citação, ó. Aqui é uma lista de itens só para vocês entenderem, mas eu vou colocar no decorrer do texto. Vamos pensar que eu vou fazer uma citação aqui na introdução, né? Então, uma citação implícita, né? Então, eu posso colocar um exemplo aqui, né? Vamos lá. Segundo fulano de tal, aí a citação, você colocar aí a barra cite, e aí o que você coloca? Olha, ele já busca aquelas labelzinhas que estão organizados aqui dentro do ponto .bib, ó. Coleman 91, 2000, Kowalski, não sei das quantas, ó.
Kovacsky 2012 redes, ele já busca esse primeiro nome. Eu posso alterar aqui, ó. Eu posso alterar aqui, o 2002 livro. Posso escrever isso aqui, bem tranquilo. Eu copio essa referência aqui, vou lá no meu artigo, e aqui eu coloco Kovacsky 2002 livro, a inteligência artificial é tal, né? Então agora quando eu vier aqui, isso está na introdução, né? Vamos voltar aqui na introdução, ó, vai aparecer um texto aí no meio, vou dar um recompilar, já com a citação pronta, né? No caso aqui uma citação direta, né? Como eu expliquei na outra aula. Dependendo do dia, ó, já pegou. Ó, segundo Kovacsky 2002, ó, já fez a citação. A inteligência artificial é tal coisa, ó, já montou aqui para mim e já referenciou lá embaixo, ó. Tá vendo que eu cliquei e já criou o link para a bibliografia, ó, Kovacsky, redes neurais artificiais. Já incluiu na bibliografia para mim, ó. Já incluiu nas referências, desculpa. Já incluiu na referência. Enquanto eu não tinha citado esse autor, ele estava aqui na minha biblioteca de referências, mas não aparecia no meu documento, tá? Então agora está aqui, ó. Ele apareceu aqui no meu documento, tá? Então isso que é o legal, né? Isso que é o legal de tudo. Enfim, tá aqui a citação que eu acabei de fazer, né? Deixa eu voltar aqui na introdução. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Ó. Segundo Kovacsky, 2002, a inteligência, né? E aí ele montou lá embaixo no padrão da BNT já. Ok? Com as informações que veio do Biblitex. Beleza? E aí a gente tem as demais citações, né? Para finalizar aqui. É só vocês quiser colocar mais autores, né? Pegar aqui. Aqui é só exemplo, só para vocês terem mapeado no template, né? Tem citação aqui com 2 autores, com 3 autores, né? Quando tem mais, aí tem as explícitas aqui, como é que ela fica formatada, que você coloca a página, vou dar 2 cliques, ele vai levar lá no código, né? Que aí você tem que colocar a página necessariamente que você vai trabalhar, né? Enfim, e aí você pode colocar, você coloca aqui esse aqui é só para dizer que vai ter um espaço, né? Você coloca p.150, né? Aqui a página e depois você coloca a citação. Só que aí o comando é /textcite. Aí é todo esse comando aqui, né? Todo esse aqui para fazer a citação indireta, ok? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Mas na área de computação a gente usa bem menos isso. Beleza? E aqui diz como tem que fazer, né? Enfim, e se você não tiver obviamente, se você não tiver, eu até deixo a dica ali, né? Aqui para vocês. Se você não tiver, deixa eu diminuir o zoom um pouquinho aqui, né? Se você não tiver uma ferramenta, não tiver lá no Google Scholar, daqui a pouco não aparece o Biblitex por algum motivo ou em outra base de dados científicos, você pode usar esse Biblitex Editor, né? Eu deixei o link ali para ele. Então tem um editor online que você coloca as informações. Aqui, aquela chave que tu vai usar lá que eu comentei que você pode criar o que você quiser, né? Essa chave seria esse primeiro item aqui que você vai usar. Depois você coloca aqui o autor, o título, journal, o ano, né? Que são os principais. Escolhe aqui é para artigos, né? Enfim, se tu quiser mudar para livro, para qualquer outro referência online, e daí você vem aqui e você vai preenchendo aqui, né? Jackson 2020, ele já vai preenchendo. Autor, Jackson Mate, sei lá, título, inteligência e assim por diante, ele vai criando aqui depois você só copia esse texto aqui e leva lá para a tua biblioteca de como foi pego. Então tem essa possibilidade. Beleza, gente? Então é isso ah, sobre a estrutura de sessões, subseções, título, subtítulo, palavras-chave, né? E também essa parte de citações e referências que é importante você saber. Aí no
Na próxima sessão a gente vai tratar de demais conteúdos específicos tanto de formatação quanto de escrita de tabelas, escrita de gráficos, importação de imagens, essas coisas para você incorporar dentro do teu documento, né? Aqui a gente só falou das subdivisões e da inclusão necessariamente de citações e referências, que é bem importante, tá bem? Um abraço e a gente se vê aí na próxima sessão.